Hoje é quinta, 6 de outubro, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF de Botafogo e Avaí. Hoje, às 20 horas, lá no estádio da Ressacada, o Glorioso enfrentará a equipe do Avaí, que está ali na zona de rebaixamento. Os resultados foram favoráveis para o Botafogo, os de ontem no caso. Se o Glorioso vencer a equipe catarinense, voltará para a 9ª posição. E aí vai depender do jogo entre São Paulo e América Mineiro para ver se a sua diferença em relação à primeira equipe dentro da zona de classificação para a Libertadores continuará em 5, 2 ou 3 pontos. Vou falar sobre tudo isso nesse nosso giro de notícias com pré-jogo que sai em nome de OneFootball. Se você quer informações do mundo da bola, por exemplo, hoje, durante a partida do Botafogo, acompanhar as estatísticas, no melhor e no mais completo aplicativo de futebol do mundo, você encontrará tudinho. Se você ainda não baixou o aplicativo, tá dando mole, ele é completaço, ele é muito rápido, você clica e já tem tudo. E além disso, você encontra também os melhores momentos. Caso vocês não tenham visto os jogos de ontem, de repente ele trabalhando ou ocupado, agora você pegando ali, baixando o OneFootball, você pode acompanhar tudinho. Baixem o melhor e mais completo aplicativo de futebol do planeta Terra, link aqui na descrição e o QR Code que esteve aqui ao meu lado durante todo o vídeo. Tamo juntos. Hoje, às 20 horas na Ressacada, um Botafogo com elenco completaço vai enfrentar a equipe do Avaí. A equipe catarinense, que daqui a pouco o Léo Dantas vai trazer todos os detalhes, está na zona de rebaixamento. O Botafogo perdeu algumas posições na rodada com jogos que aconteceram ontem. Porém, com seus 37 pontos, caso vença a equipe do Avaí, ultrapassará Goiás, Bragantino e Fortaleza, voltando para a 9ª posição. Aí, em relação ao jogo do América, que acontecerá também hoje, no mesmo horário de Botafogo e Avaí, só que tem que a partida da equipe mineira será contra o São Paulo no estádio do Morumbi. Se essa equipe não vencer o jogo, empatar ou perder, a diferença com o Botafogo vencendo ficará em 2 ou 3 pontos. Mas o Glorioso não tem que pensar em ninguém, tem que pensar em si. E provavelmente o técnico Luiz Castro terá a volta de um dos seus principais jogadores ali na meia cancha, que é o Lucas Fernandes, que viajou com a equipe. Não sabemos qual Botafogo jogará, mas ali pelos jogadores que foram relacionados, 27, ele terá que cortar 4 antes do jogo, provavelmente o Glorioso estará escalado com Gatito, Rafael ou Saravia, já que o lateral direito argentino saiu ali no final da partida contra o Palmeiras, no meio da partida contra o Palmeiras, chorando de dor. Não sabemos se ele terá ou não condições de jogar. Na zaga, com Adrielson e Cuesta, que está de volta. Além dele, Marçal também retornará para a lateral esquerda. O meio-campo, provavelmente aquele titular, Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo. Nas extremas, de um lado, Júnior Santos e de outro, Jefinho ou Vitor Sá, muito provavelmente Jefinho. E no comando de ataque, o Tamaneiro, o Tiquinho é artilheiro. O jogar na Ressacada é sempre complicado, mas tem um gramado bom e muito provavelmente a torcida da equipe catarinense não deve comparecer ali em massa, já que a sua equipe não passa por um bom momento na primeira divisão. Está ali realmente dentro da zona de rebaixamento. O Avaí é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno, acabamos perdendo o estádio Newton Santos com aquele gol do Kevin, lateral direito, onde o Botafogo até que fazia uma boa partida, mas depois que aconteceu esse gol, tudo ali acabou degringolando e a gente não conseguiu vencer essa em nossa cara. Mas hoje o Botafogo tem totais condições de conseguir 3 pontos e voltar ali para a 9ª posição do Campeonato Nacional, ultrapassando adversários que estão à nossa frente. Dá para vencer. Tecnicamente, o Botafogo é muito superior ao time do Avaí e tem que demonstrar isso nas 4 linhas. Para falar um pouquinho sobre o nosso rival de hoje, chamo o Léo Dantas. Fala aí, Léo. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos então falar do Avaí, adversário do Botafogo nesta quinta-feira. A equipe catarinense está na briga contra o rebaixamento, Z4, 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 15 derrotas. Fez 27 gols, tomou 45. É o terceiro time que menos ganhou e tem a terceira pior defesa, considerando apenas os dados até o início da rodada. O Avaí tem uma série de problemas defensivos crônicos que só de pegar os melhores momentos você consegue ver. E nas 2 últimas rodadas, os 2 rivais, São Paulo e Atlético Goianiense, jogaram muito em cima disso e mostraram que esses são os caminhos das pedras. Primeiro, o Avaí tem muita dificuldade na recomposição pelo lado direito.
O lateral por ali é o Kevin, ex-Botafogo, ele está tentando subir um pouco mais, ajudar na criação, na ofensividade, mas não volta, dá espaço, dá o corredor e os adversários têm tirado muito proveito disso. Como o Botafogo vai ter o retorno do Marçal, é um bom caminho para iniciar os ataques contra o time do Avaí. O outro é a questão da bola aérea, que até tem relação, né? Se você deixa o corredor pela ponta, é natural que dali venham alguns cruzamentos. O Avaí não consegue levar vantagem pelo alto. São Paulo fez 2 gols de cabeça na rodada retrasada. Na rodada passada, o Atlético Goianiense conseguiu encaixar vários cruzamentos para o Thurim. Faltou capricho, né, na finalização, mas a bola aérea do Avaí é um enorme problema, é um caos. Se investir nisso, o Botafogo também pode criar perigo. Outra questão interessante é que o Avaí tinha um bom goleiro no primeiro turno, Douglas Friedrich, sempre com um percentual de defesa muito alto, mas ele deixou o futebol brasileiro, foi negociado, e os seus substitutos têm se revezado e não estão dando conta do recado como o Douglas dava. Eles não têm o mesmo nível, né? O Gladson e o Vladimir. Então a taxa de defesa dos goleiros do Avaí despencou. É o time que menos defende em relação aos chutes que recebe contra, né? Só 67%. Então, se o Botafogo tiver volume e caprichar na finalização, não tem mais aquele muro chamado Douglas Friedrich. Então, pode usar um pouco mais isso ao seu favor, né? Chutar de longe, de fora da área, algumas possibilidades mais improváveis, porque o goleiro não é mais tão bom quanto era no primeiro turno. Outra questão, o Avaí tem dificuldade para tomar a bola de volta contra o adversário. Tem. É o terceiro time que menos recupera bolas na competição, 260 vezes só até aqui. Como não pega a bola na boa, apela um pouco mais, é o segundo que mais toma amarelos, 89. E aí entra o Bruno Silva. Então o Botafogo pode tentar explorar para tentar pendurar e quem sabe conseguir mais uma expulsão do Bruno no campeonato. Ele é o líder de 2 estatísticas no campeonato. Faltas, 58, e amarelos, 11. Então tem que tentar jogar um pouco mais em cima do Bruno para receber falta e quem sabe pendurar esse jogador que é muito importante na dinâmica de defesa e de saída de jogo do time do Avaí. Pensando o Avaí lá na frente, pouco criativo e leva muito pouco perigo aos adversários. É o segundo que menos finaliza na competição e é o segundo que menos acerta, um percentual de apenas 28% de acerto nas finalizações. Só 28% dos chutes do Avaí vão na direção do gol. Ou seja, é um time que mesmo quando tem a bola não consegue levar tanto perigo. E nem naquele desespero, não consigo no chão, na troca de passes, cruza. Nem isso. O Avaí é o segundo time que menos cruza bolas dentro da área. Quando o faz, não é buscando o centroavante, é buscando o Potker do lado direito. Então, normalmente, esses cruzamentos vêm da esquerda, buscando o segundo pau. É algo que o Botafogo precisa ficar um pouco mais atento. O grande mérito do Avaí no campeonato se chama Bissoli, um dos artilheiros da competição, tem 13 gols. 8 de pênalti, é bem verdade, mas ele vai além dos gols. Tem uma movimentação interessante, sai da área, puxa a marcação, tenta fazer o pivô em alguns momentos. Então tem sempre uma tabela ali para tentar pegar a defesa adversária um pouco mais aberta. O Botafogo precisa tomar cuidado. Outra jogada importante do Avaí, a dobra pelo lado esquerdo. Entre o ponta, que tem sido o Natanael, mas deve ser o Muriqui hoje, e o lateral, que é o Cortez, que está voltando de lesão. Aliás, hoje, o Avaí deve jogar com 3 volantes, Bruno Silva, Ranieri e Sagará, jogando o Muriqui, que estava jogando de meia, para o lado esquerdo, o Natanael nem deve jogar. Um esquema diferente, o Avaí também deve ter dificuldade para se encontrar com essa nova formação do técnico. Bom jogo. Antes do Leozão Memória Alvinegra, cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que vocês continuem dando uma moral para esse careca que vos fala. Leozão Memória Alvinegra vai contar um fato histórico entre Botafogo e Avaí. Fala TF, galera ligada aqui no pré-jogo de Botafogo e Avaí, tudo bem com vocês? Eu sou o Leozão do canal Memória Alvinegra e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre as viagens do Botafogo a Santa Catarina e as visitas do Glorioso até o estádio da Ressacada, casa da equipe havaiana, que tem como torcedor mais ilustre o lendário ex-tenista Gustavo Kuerten, brasileiro que é muito respeitado no cenário desportivo mundial. E a tendência é que o Glorioso faça com que Guga sofra um pouquinho mais com o seu Avaí. Isso porque em 17 partidas, o Botafogo é quem tem a dianteira no confronto, com 6 vitórias e apenas 4 derrotas. Jogando na Ressacada, o Botafogo também tem vantagem. Em 7 partidas, são 2 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Uma vitória marcante do Botafogo na Ressacada aconteceu em 2009, pelo Brasileirão daquele ano. E jogando por lá, o Botafogo venceu a equipe havaiana por 2-1, com gols de Juninho, o zagueiro, e também o Renato, meio de campo do Botafogo. Outros destaques do time glorioso naquela partida eram o Leandro Guerreiro e o Lúcio Flávio, e a dupla de ataque, que naquela partida foi escalada com André Lima e Vitor Simões. Outra vitória marcante do Botafogo, e esta a última do Glorioso na Ressacada, aconteceu em 2019. Vencemos a equipe havaiana por 2-0, com gols de Alex Santana e Marcelo Benevenuto.
Tá na hora de voltar a vencer e não poderia ser em melhor hora. O Botafogo tem que voltar a vencer o Avaí para voltar a vencer na ressacada e também voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Uma informação que não é inútil, pelo contrário, é apenas uma curiosidade que eu achei aqui nas minhas pesquisas, é que o Botafogo vai enfrentar o Avaí pela 8ª vez na ressacada em Santa Catarina, igualando assim o número de vezes que o Botafogo visitou outra equipe de Santa Catarina, rival do Avaí, o Criciúma. Sendo assim, Avaí e Criciúma passarão a ser as equipes que mais receberam o Botafogo em suas casas, perdendo apenas para o Figueirense, que recebeu o Botafogo em sua casa por 15 oportunidades. Outros confrontos do Botafogo em Santa Catarina foram contra a Chapecoense em Chapecó, em 5 oportunidades, e o Brusque, pela Série B, em 1 oportunidade. O Botafogo foi até Brusque, em Santa Catarina, enfrentar a equipe da casa. Outro jogo que o Botafogo fez em Santa Catarina, e isso também está no meu canal Memória Alvinegra, você que não conhece, dá uma passadinha lá porque eu conto essa história, foi quando o Botafogo foi enfrentar bem lá atrás, num amistoso, a equipe do Carlos Renault, que também é de Brusque. Então o Botafogo foi enfrentar a equipe do Carlos Renault, que era uma equipe feita apenas com operários de uma fábrica. O Botafogo foi lá e jogou contra essa equipe e fez um amistoso. Então o Botafogo tem essas partidas em Santa Catarina. Espero que vocês tenham gostado dessa minha participação. Grande abraço para vocês, que venha uma vitória do Fogão. Valeu, fui! Valeu, Léo Dantas, valeu, Leozão, Memória Alvinegra. Hoje vocês estão convocados aqui para nossa live pós-jogo. Botafogo tem que jogar com disposição, tecnicamente é muito melhor que o Avaí. Se entregar, se buscar ali, tiver bem encaixado os jogadores dispostos, todo mundo lutando dentro de campo, a certeza é de que o Botafogo conseguirá mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Estou confiante, acredito que a gente consiga hoje mais uma vitória na competição nacional. Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. Mais 2 vídeos aqui, assistam Noite Alvinegra de ontem. Estou falando sobre os jogadores que foram relacionados aqui, pra não repetir, né, o que foi falado ontem à noite. Então a gente divide aqui os temas. Valeu. Tamo juntos, fogo. Valeu, fui.